Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Hoje aqui na minha frente, Monarcão. E aí, família? E aí, família? E aqui no monitor, diretamente lá de Los Angeles, Rafa Grassetti. E aí, Rafa, tudo bom, cara? Tudo bom, cara. Obrigado aí por Obrigado vir aí pelo trocar convite. ideia com a gente aí. Ó, fiquei puto Pô, que prazer, apagou a prazerzão. luzinha aí da tua estante aí, fiquei puto, cara. Desligou? Ah, pô. Eu ligo de novo. Caramba. Ligo de novo. Lembrando que a gente tá fazendo uma versão Quarentena Edition hoje. Essa é a última versão Quarentena Edition do Flow. Se tiver versões online, assim, a gente vai mudar de nome, porque não queremos manter esse nome. A pandemia, né, que a gente quer... Vamos lá. Pau no cu deixa a pandemia pra lá, do né? coronavírus. E por a gente estar fazendo o Mode, né? Corona Mode, o Quarentena Edition, vai ter um pequeno delay entre meu áudio e o áudio do Grassetti. Então, sabem disso, vai ter esse delayzinho. E falar dos patrocinadores agora. Então, né? os nossos patrocinadores que são muito importantes é a ExitLag. Que a ExitLag, o que ela é, Igor? Ela é um serviço que melhora a sua conexão com os jogos de Monarcão. Entendi. Na moral, se você estiver passando mal no Dota, tá ligado? Tu baixa o ExitLag, seleciona lá o Dota e experimenta por 3 dias grátis sem nem colocar teu cartão de É crédito. só entrar no site e baixar o plano. Só entrar no site e baixar. Se você Fazer tiver sua aqui no conta. Flow aqui, ó, dá uma exclamação ExitLag e aí pega lá o E o aplicativozinho. link tá na descrição, E se o link você tá na estiver descrição. assistindo em algum lugar que tenha descrição. Pode É. ser no Facebook, pode ser no YouTube, pode ser em qualquer lugar aí, né? Então, obrigado, ExitLag. Vai lá, confira, por favor. A Twitch também é um patrocinador nosso. A gente acontece ao vivo, exclusivo na Twitch, todos os dias, segunda a sexta. E é aqui que você pode mandar 300 bits pra mandar sua pergunta, participar da live de algum jeito, interagir. 300 bits vale mais ou menos uns R$20, mas você pode mandar mais se você tiver mais, né? Seria bom. E o sub? O sub é muito importante também. Se você tiver o Prime Video, o Amazon Prime, ou qualquer serviço da Amazon, você pode dar um sub de graça aqui, né, no Flow. Confere aí, debaixo aí do vídeo que você tá assistindo, tem um negócio pra dar sub. Se tiver uma coroinha, você pode dar sub de graça, cara. Vai lá, isso. aperta esse botão, confere. Agora, se você não tiver o Prime e for um burguesinho de merda, você pode assinar assim mesmo, demorou? Só mandar lá o sub ali. Você vai ganhar vários emotes exclusivos, vai ter o direito de não ver propaganda durante o Flow, né? Ou não vai perder nenhum segundo do Flow. E vai poder ver nenhuma propaganda durante o Flow ao vivo 24 horas. Verdade, a gente solta. O Flow fica ao vivo aqui no canal quase 24 horas, porque tem um gapzinho quando acaba o Flow pro Jean fazendo não sei o que ali no computador. Mas o Flow fica rodando. Qualquer hora que você entrar aqui, você vai assistir um Flow com alguém trocando ideia no chat. Como se fosse o canal exclusivo do Flow ao vivo, rodando 24 horas pra você, a qualquer momento, ver o que tá rolando. Maneiro pra cacete. Normalmente, inclusive, Muito quando a gente maneiro. rola os primeiros Flow, que demora 36 horas pra ir no YouTube, a gente roda ele várias vezes nessas 36 horas no canal da Twitch pra galera que perdeu. Então, se você perdeu o ao vivo, há muita chance de você recuperar ele nos 24 horas depois. Só que não ao vivo, Mas no Twitch. mas no Twitch. É isso. aí. Estamos falando com Kratos himself ali, ó. Ó, Mas tá mais pra você, né, Igor? É, eu tô aqui, ó. Tô aqui mandando. Tô nessa intenção, Tá com a cara. Eu tô barba- deixando crescer por causa. Aí vou raspar a cabeça e vou ficar forte. aí sim. Aí vai virar o Kratos mesmo. Só que eu tenho que, sei lá, fazer uma tatu muito louca. Pô. Mas eu vou ter que raspar o corpo inteiro, não dá. Ah, tudo bem, mas cara, pensa, eu não poderia virar o Kratos se eu quisesse, porque minha barba não é uma barba de homem de verdade, tá ligado? Entendi. Que nem o Kratos tem. Minha barba é toda falhada. Ó, mas a do Kratos começou só o bodinho ali, ó. Lá, tá vendo ali o boneco ali atrás? Então. Ele tinha só um bodinho assim, ó. Então, o Rafael e a gente tem que ter inveja de pessoas como você que tem essa barba preenchida completamente. Sinto inveja. Eu sou um cara barbudo. Aí. Eu tenho inveja. Mas a gente pode fazer o Atreus, Monark. Você, o Atreus, o... É. Ué, Igor pô, Kratos. tá vendo? A gente faz sucesso com as novinhas. Aí eu vou falar, garoto. Cara, conta um pouco pra galera o seu trabalho, a sua jornada. Pra quem não sabe, você foi responsável por remodelar, revisionar o Kratos novo aí que lançou, o último, não é isso? Ou eu tô falando merda? Não, é isso mesmo. O Kratos foi uma das coisas, né? Mas eu participei da produção do jogo inteiro, né? Como diretor de arte, além de fazer a parte de personagem, eu acabei dirigindo a parte artística do jogo inteiro. E isso envolve parte de franquia também, tanto livro, estátuas, Que foda, todas mano. essas coisas, né? Cara, quantos anos você Mas tem? eu já Só, venho- só por curiosidade. Não sei se você se incomoda em revelar. Não, eu tô com 32.
Caralho, o Caralho. cara mandou o jogo do ano, tá ligado? O cara era diretor de arte do jogo do ano de Com 2018. 32 anos. Da Não, hora. na época ele tinha 30, É verdade, tá ligado? é verdade. Caralho. Se fosse com 29 ia ser mais foda ainda. Caralho, Rafa, cara, muito foda, porque o jogo de fato é lindo, tá ligado? Uma das paradas que deixa de boca aberta no God of War, eu não sei como vocês chamam, eu chamo de God of War 4. Cara, ele é lindo, aquela porra. Ele é lindo tá ligado? mesmo. Pior que é foda Porra. mesmo. Artisticamente não tem como criticar muito, não. Obrigado, cara. A gente não chama só de God of War, porque se fosse pra numerar mesmo, ia ser o sétimo, né? Sétimo ou oitavo. Por causa que dos tem PSP. todos os de PSP, isso. Entendi. E aí, como foi essa jornada, cara? Como que você ingressou primeiro no mercado de trabalho? Porque, pô, é legal ver o deu certo, mas eu acho interessante entender como deu certo antes. Como que foi esse... Você morava no Brasil e aí estudou design? Como que foi? Eu sou de São Paulo, eu cresci em São Paulo, Ipiranga. Aqui caralho. perto, cara. Quase que eu falo. Entendi. Todo mundo procurando eu no Ipiranga agora. Mas eu cresci lá, eu nunca fui muito, quer dizer, nunca fui muito bom em arte, mas sempre gostei, né? E conforme eu fui crescendo e tal, e foi chegando na época de faculdade e tudo, eu entrei na faculdade de design, mas na época não tinha ideia de trabalhar com games, até se você for pensar, nem existia muito o mercado na época, mas eu queria fazer alguma coisa mais relacionada, então eu fui para essa parte de animação, acho que é na época que a Pixar tava meio estourando e tal. Entendi. E querendo trabalhar com 3D, então. E aí eu fui fazer a faculdade de design, mas como eu aprendi meio que sozinho na internet, muita coisa naquela época, eu já comecei a trabalhar na área de publicidade, mesmo antes de entrar na faculdade. Então isso me abriu as portas a conhecer um pouco mais da indústria de publicidade, fazer mídia impressa, fazia tudo aí em São Paulo trabalhando com produto mesmo. Aí você conheceu as agências lá, foi isso? Você trabalhou com agência bastante? Isso. Entendi. Trabalhei não muito em agência, mas casa de efeito, que prestava serviço para agência, né? Pode crer, dá uma... Mas nessa época eu comecei a me focar mais com personagem. Eu trabalhei nos Minuanos, Minus, não sei se vocês vão lembrar disso na época, que era muita coisa de mascote, lembra? Teve uma época que fez muito sucesso. Eu não lembro, é Minuanos? Isso é o quê? O lance do sabão em pó? Isso. Tô ligado. Todo esse lance de mascote aí foi que eu acabei indo mais para essa parte de personagem, fazer personagem 3D. E aí que começou a ligar alguns pontos de, personagem 3D, eu posso trabalhar com games relacionado com isso. E eu fui criando meu portfólio mais focado nisso. E foi abrindo algumas portas já fora do país, naquela época que meus trabalhos começaram a fazer um pouco mais de sucesso online e tal. Quanto Então, tempo meio você que demorou saindo da faculdade até você ter essas experiências de sucesso e atrair a atenção internacional? Quanto tempo isso... Então, quando eu estava na faculdade, que eu já estava trabalhando com publicidade, eu meio que entrei num dilema de parar, de trancar a faculdade, porque eu já estava ganhando uma grana relativamente boa naquela época. Eu tinha uns 18 anos, 18 para 19. E eu tinha um caminho que tinha algumas pessoas que já tinham saído do país para trabalhar com games, e não precisa de faculdade para fazer isso, né? Era muito mais portfólio, criar um nome na indústria e tal. Então eu acabei trancando, acabei juntando uma grana, trabalhando com publicidade e fazendo meus trampos por fora, assim, até eu ter 2 clientes na época que já estavam pagando o que eu estava ganhando no estúdio, né, de publicidade. Entendi. E aí eu acabei saindo do estúdio também e comecei a trampar para fora daí do Brasil. Que da hora, que massa. E aí tu foi parar na Sony como? Um tempo, cara. Então, eu fiquei fazendo isso um tempo aí do Brasil. Eu tava ganhando uma grana em dólar no Brasil, é sempre bom, né? Então eu fiquei então no Brasil, em São Paulo, fazendo uns trampos pra fora. E Quantos aí anos a você Sony ficou, entrou em mais ou contato menos? comigo. Perdão. A Sony entrou em contato comigo que eles queriam abrir um estúdio aí no Brasil na época. Isso faz uns 11 anos já. Caralho. E aí a gente acabou negociando, ver o que ia rolar, acabou não rolando, porque no Brasil, é muito difícil fazer qualquer coisa. E eu acabei falando tendo contato em Canadá, na Electronic Arts, né, na BioWare, que estavam trabalhando no Mass Effect na época. Caralho. E aí acabei indo pro Canadá, cara. Ou eu ia ficar lá, e como acabou não rolando, eu fui pro Canadá. Entendi. Aí você chegou a trabalhar no Mass Effect lá? Trabalhei. Eu trabalhei no Mass Effect 3,
e no Dragon Age. Caralho, agora eu sou mais teu fã ainda, cara. Da hora. Eu sou retardado de Dragon Age, me amarro muito. Mas foi o Dragon Age... Qual Dragon Age tu trabalhou? Provavelmente o Inquisition. O 3. O 3. Tudo Cara, foi como arte, trabalhando na arte. O que você fazia lá nessas empresas, no começo? tudo como artista de personagem, né? Quando eu criei meu portfólio focado nisso mesmo, e eu fui pro Canadá como um character artist, né, que é o artista de personagem, fazendo os personagens do jogo. Mas eu sempre curti, até mesmo por trabalhar em estúdio, que aí no Brasil você faz de tudo, né? Não tem o artista de personagem. Eu sempre curti a produção completa, assim, então eu fui me enfiando meio nessa parte mais de liderança mesmo, de liderar o time, a equipe, e foi crescendo, né? Eu fiquei no Canadá 2 anos quase, 1 ano e meio. Legal. E em Los Angeles já tá há quanto tempo? Eu já tô aqui faz uns 8, eu acho, cara. Mas o engraçado foi que quando eu tava lá no Canadá, esse mesmo cara que tava tentando abrir um estúdio no Brasil, eles estavam aumentando a equipe de San Diego. Então acabou rolando desse cara me trazer para San Diego. Então eu mudei para San Diego primeiro. Entendi. Fiquei lá 1 ano e meio também. Eu já vim como supervisor na Sony. Da hora. E aí acabei migrando e acabei vindo para Sony Santa Mônica depois de 1 ano e meio. E aí Então tu foi fica meio que essa pulando de... trajetória. Tu fica pulando de estúdio em estúdio, ou você tá no Santa Mônica mesmo e é lá que tu trabalha? Ou não? Eu tô vendo você com a camisa do Sucker Punch e tu me falou que vocês colaboram entre si, mas os caras que trabalham... Por exemplo, você é do Santa Mônica. Eles te alocam pra outros estúdios às vezes? Ou não? Então, rola muito. Eu tô lá no Santa Mônica full time, né? Contratado mesmo. E eu tô lá, vai fazer 7, 8 anos já. Bastante Quer tempo. dizer, 7. Vai fazer bastante tempo. Mas a gente acaba tendo muita... Por ser first party, né? Que é os estúdios da Sony mesmo. Rola muito de colaboração. A gente eu vou para um estúdio, por exemplo, fico lá uma semana. Ou vou para um outro estúdio. Então a gente tá sempre revezando quem vai para os estúdios para compartilhar o conhecimento, trocar uma ideia. Então eu fui para Sucker Punch algumas vezes, jogar o jogo, dar feedback pros caras, mas trabalhar, não. Entendi. Esse Ghost of Tsushima tá falando? Do Ghost, Cara, esse jogo tem tudo pra ser muito foda também, cara. O que tu achou lá quando tu jogou? Pô, eu curto Samurai demais, cara. Pra mim, se eu pudesse escolher um jogo assim que tivesse... Acho que um jogo nessa temática ia ser muito legal, cara, de trabalhar. Então eu curti pra caramba, velho. Vai ser legal, vai ser bom demais. Eu cheguei a jogar um pouquinho, mas quando você vai lá, você acaba pegando mais do que os caras querem te mostrar, né? Você não tem a experiência total mesmo, é mais algumas coisas que eles às vezes têm dúvida, que não tá tão legal, então você não tem uma noção. O jogo é tão grande também que não tem nem como, né? Mesmo quando eu trabalho no jogo, é muita coisa, não dá pra ter muita noção do que tá acontecendo. Então, tu falou que tu trabalhou 5 anos no God of War aí, esse último, né? Do Play 4. Lá... Foi você que imaginou o Kratos daquele jeito? Ou isso já veio pra tu e tu só, sei lá, refinou? Quando eu entrei, porque quando eu comecei na Sony, eu comecei num outro projeto. Isso foi que eu fui contratado porque meu portfólio, sendo de Mass Effect, era muito mais sci-fi, tinha um negócio mais nessa pegada. Então, eles me contrataram para um projeto sci-fi que eles estavam fazendo, que acabou sendo cancelado depois de um tempo. Depois que eu entrei, uns 6 meses depois, cancelaram. Tinha um nome? E aí, tinha um nome... Eu não sei se tá online, mas todos os nomes que a gente trabalha é tudo... Provisório, tudo né? nome esquisito. Internal Product 5, por exemplo. Entendi. Tá. Então o do God of War era algo assim também? É o Internal Product 8. Olha aí, da hora. Essa é uma curiosidade da parada. Interessante. Uma trivia do desenvolvimento, acho da hora. É mais fácil até porque o nome fica secreto até o final, né? Às vezes a gente nem sabe o nome. O legal é que mesmo os personagens que a gente vai trabalhando no jogo é tudo nome interno. Então depois que sai o jogo, quando começa a fazer tradução, dublagem, muda tudo, cara. Então às vezes vem o jornalista, alguém perguntar, pô, e o Traveler, que pra mim nem chama Traveler, é um outro personagem. Às vezes nem sei de quem que o cara tá falando, porque muda. No final, assim. E como é que tá os trabalhos no desenho do Thor, cara?
pro próximo God of War? Pô, eu tenho um Thor aqui, né? Mas com certeza o muito Thor do foda. God of War é bem mais bruto e violento e coisas do tipo. Eu espero que sim. Não tem... Bom, não vou nem falar sobre isso, que tu provavelmente, se houver algo, tu não vai poder falar mesmo sobre o próximo God of War. Mas então, cara, foi tu que imaginou o Kratos barbudo? Foi, cara. Caralho, que foda, cara. Pensei que os caras tivessem falado assim, aí, ó, vai ser assim, tu bota ele em formato digital. Mas não, tu que imaginou o cara? Então, quando eu entrei no projeto, o Corey, que é o diretor criativo mesmo, ele já estava trabalhando no jogo há quase 2 anos, fazendo toda a parte de base da história, o que ele queria do personagem, porque ele mesmo foi o cara que dirigiu tudo, né? Uhum. Então, quando eu entrei, já tinha algumas artes conceituais, mas bem por cima, que, lógico, que você vai começar a falar de Viking, tem que ter a barba e tem que ser um cara mais bruto do que ele era antes. Então, quando eu entrei, já tinha algumas coisas, mas bem por cima, assim, né? Bem só pra... Um direcionamento, pitching, né? Que foi? É um direcionamento que eles te dão pra você imaginar dentro daquilo. Isso. Então, foi... Porque tem muito pitching que rola também pra Sony. Então, às vezes, antes da gente... Muito o quê? Desculpa, Rafa, o o que estúdio é isso? inteiro... Pitch? O que é isso? De fazer, tipo, apresentação pra orçamento, todas essas coisas. Tá, né? tá. Tipo um pitching de... De negócio. Tipo, apresentar uma de ideia. negócio, isso. Apresentação de ideias. Isso. Então tem que ter umas artes bem por cima, só para poder conversar com investidor e o lance né, tem que ter uma base. E aí quando a equipe realmente entra aí na produção, aí a gente tem que fazer o jogo em si, né? E aí então foi que quando eu entrei, foi pegar todas as artes iniciais que tinha e fazer realmente desenvolver o personagem, todos os personagens. Então foi meio que pegando do zero mesmo. Não do zero, porque tem muita bagagem dos anteriores, né? Claro. Você tem que respeitar o histórico ali da saga. Mas como é esse processo pra você? Eu imagino que cada artista tem o seu processo pessoal de imaginar e aí criar essa parada. Como foi esse processo pra você? Cara, foi muito estressante, pra falar a verdade. Imagina, é um puta job do caralho, né? É o peso do Kratos nas costas, né, cara? Caralho, os caras falaram pra tu aí, mané, tu vai fazer o God of War. Tu vai fazer só você vai fazer o Justin Bieber dos gamers. Sabe o jogo você que tem os que cara... pensar nele, tá ligado? Sabe o jogo que estão esperando sair há 7 anos? Então esse é o jogo que tu vai fazer. E agora, se eles vão gostar ou não do personagem, depende tudo de você. Boa sorte. Tem 200 milhões de dólares aí investido nessa parada. Vai lá. Cara, vou contar a história que eu nunca contei antes, mas acho que até é boa pra... O pessoal sempre pergunta, cara, como que você chegou até onde você tá e o que eu tenho que fazer e tal. E mesmo, eu acho que trabalhar num projeto como God of War sempre foi um sonho. E quando eu fui contratado, eu nem sabia que projeto que era, pelo fato de ser secreto mesmo. E quando eu entrei, eu falei, eu queria... Santa Mônica, né? Eu queria trabalhar fazer o Kratos e tal. E quando eu entrei, lógico que eu não entrei como diretor de arte, eu fui contratado como artista de personagem mesmo. E uma equipe de artistas de personagem num estúdio grande desse são em torno de 9 artistas, né? De tudo senior, né? Tudo que é artista mais... Senior a gente fala mais experiente e tal. Então, quando eu entrei, lógico que eu não peguei o Kratos, ninguém ia me dar o Kratos, vai, faz aí, né? Então, quando eu fui meio que fazendo, meio que provando o meu valor dentro da empresa. Lógico que como eu nem era tão famoso, né? Eu era famoso pelas coisas que eu tinha feito antes, mas não em relação ao meu trabalho, eu não ia pegar de uma vez só. Então, foi sempre... E mesmo com tudo que eu fiz até hoje, foi sempre tentando provar que eu podia fazer e fazendo mais do que, né, do que me pediam. Então, Entendi. quando eu entrei, eu fui pegando os modelos de pessoas que estavam trabalhando em tal coisa e fui fazendo e mostrando, isso aqui é como eu faria e tal. No meu tempo mesmo. E conforme eu fui fazendo isso, as pessoas foram confiando mais no meu trabalho e foram demitindo as outras pessoas, que não estava ficando tão legal. Tá, então você é o cara que fez o outro ser demitido, né? Não, os outros caras foram demitidos por pura incompetência e ele foi o que tapou o buraco da incompetência dos caras belíssimamente. Cara, eu falo demitido brincando, mas a indústria aqui, principalmente em Los Angeles, é tão competitiva que se a pessoa não tá feliz, se a pessoa, né, às vezes tem um cara que tá fazendo o bagulho que eu queria estar fazendo e tal, muita gente pega e vai pra outro lugar, tá ligado? Entendi. Tem muita opção. Então eu falo demitido, mas a Sony nunca demite ninguém, cara. Entendi. Isso é outra coisa que você pode ter muito, muito cuidado em relação ao artista, ao funcionário. Então,
rola muito, às vezes, até mandar o cara para outro departamento para não demitir, porque o cara acaba saindo. Entendi. Então, nos meus 8 anos aí, eu nunca demiti ninguém, mas muita gente sai, porque o mercado é muito competitivo. Então o mercado de games aí é bom, é quente. O pessoal tem realmente uma demanda ali por serviço. Você acha que um brasileiro que quer aspirar a ser você, tá ligado? Ele tem chance, tem demanda nesse mercado pra ele aí, chegar e fazer o dele? Porra, demais, demais. Eu contrato muita gente tentando montar a equipe e não tem a mão de obra, né? Então eu sempre tô tentando contratar brasileiro, mesmo no God of War, no outro que a gente fez. A equipe em si de characters do estúdio eram metade de brasileiro que eu consegui trazer pra cá. Que da hora, Então mano. é bem difícil de achar gente aqui, então tem muita gente que se gosta mesmo, é um mercado bem legal de investir, cara. Que foda. Interessante. Porque aqui é foda, né, meu amigo? Aqui não existe. A gente Aqui- conversou ontem com uma galera que é do First Phoenix Studio, que eles estão fazendo um projeto brasileiro de um Battle Royale, chama Não, Rio. é um jogo de sobrevivência. É um jogo sobre... É meio Battle Royale. Não tem nada a ver com É meio Battle Royale. Rust, meio DayZ, É, meio sabe? Rust, é. Só que sem o sistema de crafting tão aguçado igual do Rust. É uma parada mais... É diferente, é uma pegada diferente. Então eles estão fazendo bastante sucesso aqui no Brasil, mas eles são tipo um exemplo, tá ligado? E junto com eles tem mais 5. E não são grandes... Tipo, eles estão fazendo sucesso agora, mas eles não são um AAA, tá ligado? Eles um dia almejam chegar lá e eu confio nos moleques, eu acho que eles vão. Mas no momento essa não é a situação do Brasil, tá ligado? Aqui tá bem sinistro. Os jogos brasileiros aí, eles são... tu tem noção de como é que os caras recebem isso? É tipo... É piada? Como é que é? É escroto? Como é visto o Brasil aí, o cenário? Cara, não tem, né? É. Acho que é meio inexistente, assim. É lógico que você vai falar de jogos e em relação ao mercado é diferente, mas em relação à produção mesmo de jogo, quando sai alguma coisa, eu acho que não rola muito da galera associar o país em si ao produto final, né? É muito mais tipo, pô, isso aqui é um jogo legal e tal, e vai fazer sucesso ou não. Eu não vejo muita galera falando, pô, esse veio do Brasil. É por isso que eu até não gosto muito de investimento nacional, porque você acaba saindo uns jogos nacionais mesmo, que a galera aprecia aí no Brasil, mas não tem muita visibilidade para fora do país, né? Sim. É porque aqui quando sai um jogo brasileiro aqui, fala, caralho, os caras conseguiram, eles venceram. Aí todo mundo fala, caralho, ótimo jogo que vocês fizeram um jogo. Mas não é que o jogo é muito bom, é que o jogo foi feito no Brasil, então a gente sabe que, porra, é um jogo merda, mas é um jogo merda feito no Brasil. Então tem os seus créditos, tá ligado? Tomara que mude isso daí, né, cara? Porque tem um monte de brasileiro sendo exportado pra trabalhar em vários lugares. Como, por exemplo, o Celeste. Eu não sei exatamente o que os brasileiros fizeram no Celeste, mas eu sei que tem uma galera ali que é BR. E o jogo é muito foda, cara. Muito foda. E assim, com todo respeito, em 2018 eu acho que Celeste foi o jogo do ano. Com todo respeito. Que essa estátua aqui atrás não concorda com você, né? Eu acho que tem pouca gente que concorda comigo, na verdade. É verdade, mas Celeste é um puta game, meu. Eu não joguei, mas pelo que eu vi... Não, demais, cara. Mas conta mais aí, como foi esse processo, então, de criar o Kratos? Onde você buscou referência? Tu meditava, tu ia numa sauna e ficava, sei lá, 10 horas na sauna até ficar com raiva igual o Kratos, sei lá. Aqui CBD é, né, liberado e tal. Boa, aí sim. Não, mas, pô, o processo demorado, né, pra falar a verdade, cara. Demorou muito tempo. Quando eu entrei, que eu peguei pra fazer, eu fiz sem brincadeira, eu fiz uns 4 diferentes, né, até chegar no final. Porque você vai fazendo por etapas e vai melhorando. Não dá pra ficar... Um personagem desse demora, né, em torno de 6 meses pra ficar pronto. Tu tem esses rascunhos? Se você tem esses rascunhos que você guardou esse material todo de criação? Tem. Caralho, isso aí deve valer uma nota, mano. Isso aí é maneiro, cara. Sim. Legal. Mas vai lá, continua. Desculpa, eu te cortei. Só porque eu fiquei... Eu acabo fazendo tudo no computador, né? Então fica fácil de ter o processo mesmo. Eu até fiz algumas... que eu dou aula e tal, palestra, e acabo mostrando meio que o processo. Que da hora. Mas é um processo que acaba demorando, que eu faz o primeiro e a galera vai animar, você vai pôr no jogo. Então não é muito final, né? Só para meio que desbloquear o processo pra galera produzir o jogo. E aí a gente vai mudando conforme vai ficando bom, porque o processo de jogo é um processo muito técnico. Não é só também fazer a arte e botar no jogo e tá pronto, né? A gente acaba desenvolvendo
shader de pele, acaba fazendo coisa de olho, aí vai iluminação, aí acaba desenvolvendo mais ferramentas para fazer iluminação. Então é um processo muito demorado. Até chegar na E3 de 2018, foi quase 3 anos, né, para chegar Nesse Kratos. Né, Isso trabalhando num ritmo acelerado ou trabalhando tranquilão? Como é que é? Como é que funciona isso? Daí os caras têm É correria pra fazer, pra produzir esse tipo de coisa? Cara, quem vem da publicidade aí no Brasil é muito tranquilo, cara. É? Muito tranquilo. Porque meio que das 9 às 6, né? Ou das 10 às 6. Não tem muito horário, pra falar a verdade. Você vai trabalhando, é lógico que quando você vai chegando perto de E3, é por isso que tem muita gente que não gosta de E3. Porque quando você vai chegando perto de E3, o PSX, todos esses eventos entra na loucura. Que a galera fica tranquila, sei lá, 2 anos, e aí bate o desespero, e aí todo mundo entra na loucura. Entendi. Mas tirando essas deadlines, né, que a gente tem, é bem tranquilo. Então o americano é um pouco brasileiro também, né? Como assim, cara? Deixa tudo pra última hora. Cara, interessante pra caralho. Inclusive, tô gostando muito de entender um pouco mais da indústria, né, dos games, porque, eu sou fã de games a vida inteira, né? Desde quando era molequinho. Então, e eu, queria muito que o Brasil também se desenvolvesse. O que você acha que tem aí nos Estados Unidos, na indústria aí, que precisava ter no Brasil pra a gente começar a deslanchar aqui ou ter engrenar mais rápido? Sabe? Menos imposto. Fora esse que já tá batido. Cara, acho que é muito da experiência, imagina. Eu acho que independente do quanto de dinheiro você vai coloca, você pode injetar muita grana, e tem estúdios aí no Brasil que estão fazendo isso, né? Tem alguns estúdios na parte de mobile mesmo, que são muito bem sucedidos, que estão começando a injetar uma grana maior, mais para ir para um outro espaço, mas se você não tiver experiência, não sai o jogo, cara. Mesmo aqui é difícil, né? Por isso que você vê muito jogo meia boca, assim, ou muito jogo sendo mal sucedido, porque não tem a experiência de criar realmente um jogo, é muito complicado. Por isso, você pega os caras que estão há muito tempo no mercado e tem uma fórmula, né? Você precisa saber o que você está fazendo para não dar errado, porque quando você começa a injetar grana e começa a produzir um jogo, não tem muito o que consertar se tiver errado. Vai sair o que vai sair, porque é muita coisa, muita dependência, tudo tem dependência. Tecnicamente falando, história, se for de história mesmo, de AAA, com personagem, com elenco, tudo, é muita grana e um processo que acaba não dando certo se você já não tiver feito isso antes, né? Então, eu acho que o Brasil está no caminho certo de começar a crescer um pouquinho mais, esses estúdios menores que estão querendo fazer algumas coisas maiores, a tecnologia acho que vai permitir agora, né? Com esse lance da Unreal ficar muito mais acessível. Ah, legal. As ferramentas ficaram muito mais acessíveis. Inclusive, os meninos que vieram aí ontem, eles usaram o Unreal para montar o projeto deles. É um projeto que ganhou em primeiro lugar na BGS. É a grande esperança do Brasil de game aí. Porque a ideia deles é um game realmente que parece ser divertido, tá ligado? E diferente, inovador. Não parece ser, tipo, um game brasileiro só. E essa é a diferença, tá ligado? Por isso que eu acho que tem futuro nessa parada. Ô, Rafa, tu tava falando sobre que há uma fórmula pra fazer a parada aí, não sei o quê. Tu não acha que isso engessa um pouco a indústria como um todo? Porque eu quero dizer com isso por exemplo, saiu agora aí o lance do Assassin's Creed Valhalla. Ele é muito parecido com o anterior, que era muito parecido com o anterior, sabe? E assim, a gente vê muitos jogos que são muito parecidos com experiências que a gente já teve. Tu diria que isso é por conta dessa fórmula? É porque assim, a gente sabe, ninguém que é bobo, que com certeza, como você falou, tem um jeito de você fazer um jogo que vai vender pra caralho, já que você tá investindo uma grana, você quer que esse jogo venda pra caralho. Mas isso não não acaba prejudicando a criatividade nos jogos, tipo, novos jogos com novas propostas e tal? O que tu pensa disso? Cara, eu acho que o problema é a indústria em si, né? O público, principalmente, porque você sabe que, mesmo eu concordo com você nessa parte mesmo do Assassin's Creed, eu sou um fãzaço, eu trampei também no Assassin's Creed do Brasil, há muitos anos atrás. Tu fez qual? Eu curto muito, cara. O Ezio? Eu trampei no 3. Ah, tá. Beleza. O 3... Mas... Bom, então eu não posso falar muito bem não, que o 3 é todo bugado. Mas a arte é boa.
A arte é boa, agora a arte tá meio que não sei, né? Mas então. Caralho. Agora eu não tô mais no projeto, aí agora a arte tá assim, ó. Põe no projeto que é ganhador do 2008 melhor game, porra. 2018. É, 2018, Não, mas desculpa. se você parar pra pensar mesmo, o que o público gosta de consumir, né? Tem muito jogo que é, porra, inovador pra caramba e indie, né? Aham. Na maioria dos jogos indies são, né, que acaba revolucionando alguma coisa ou inovando de alguma coisa, mas esses jogos acabam se pagando, né? Ou às vezes geram uma receita para os estúdios crescerem, mas é muito difícil um estúdio, né, grande. Até mesmo a Santa Mônica tem um histórico de investir muito em jogos pequenos, né? A gente era meio que uma incubadora. Agora não tem mais, mas porque a parte de direção mudou do estúdio em si. Mas por muitos anos era uma incubadora onde tinha vários estúdios menores e a gente acaba fazendo jogos menores. Mas Eu acho porque isso a galera, foda. os devs também querem fazer jogos menores e puxar um pouco a parte criativa e tal. Mas acho que o problema maior é a indústria em si, cara. O que a galera quer consumir, o quanto de grana, porque esses projetos, para você manter um estúdio grande desse, é muita grana, né? Imagino, eu Então é meio que imagino. investimento difícil, cara. Acho que é o mesmo problema de Hollywood e tal. Eu pessoalmente, É, tá. eu sinto a mesma coisa que o Igor expressou aqui. Eu, como um gamer veterano, tá ligado? Que jogou Wolfenstein 3D, tipo, foi o primeiro jogo que eu joguei, tá ligado? E joguei todos os jogos que saiu depois dessa parada. Todo jogo novo que lança, eu sinto que não me dá aquele tchan que dava quando eu era moleque, tá ligado? Aí eu fico pensando, pode ser que eu não sou moleque mais agora, e aí talvez seja mais difícil de dar um tchan num cara mais velho num game, mas sei lá, eu às vezes eu acho que também não é isso. Eu vejo que a indústria ela se acomodou em revolucionar em áreas que são... Que tem Deixa mais, cada vez mais bonito o jogo. que tem mais a ver com Hollywood, sabe? Tipo, revolucionar na arte, revolucionar na dublagem, na questão cinematográfica, na questão de personagens, você coloca os atores lá, e aí você põe um monte de ator pica no teu... Mas a questão de game design mesmo, de inovações de gameplay, de novas propostas, eu acho que não é tão explorado, assim, é deixado de lado, porque é arriscado, né? Eu acho que é isso que você estava falando. E eu sinto muito a falta disso, tanto que ultimamente as inovações elas vêm dos mods. Ela vem dos mods. Isso que eu ia falar, a Valve ela faz um lance que costuma fazer historicamente. Eles pegam os mods que os caras criam nos jogos nos jogos em geral e transformam num jogo mesmo, né? Igual eles fizeram quando o último exemplo que parece que foi um grande sucesso, que é esse lance do Auto Chess, que tem agora em tudo quanto é jogo. Que é o Underlords, né? Então, agora. o Dota surgiu no Dota 2 e os caras transformaram... A Valve pegou e fez o Dota Underlords. A Valve né? fez o Dota. Eles só não fizeram até agora um Battle Royale, eu acho. Talvez tenha, eu não sei. Vai ser foda, porque a Valve não erra tanto. Eles fizeram o Dota, eles fizeram O o Counter-Strike. Team Fortress também, que era um mod. Mas a gente sente que, tipo, pô, não deveria caber só aos mods alterar isso. Como a gente pode fazer pra indústria, os grandes players, os peixes grandes, os caras que você trabalha junto, como que a gente faz esses caras querer revolucionar na questão de game design também? Tu acha que será que o Play 5 vem com esse tipo de carga? Ou tu acha que a gente vai mais na... Porque assim, particularmente, eu curto também os jogos cinematográficos aí. Pra caralho. Eu gosto. Tem que avançar tudo, na minha opinião. Eu curto pra caralho. Porra, The Last of Us, o primeiro, ainda não... Eu tô jogando o primeiro de novo antes de jogar o segundo. Mas, porra, o primeiro pra mim é tipo, caralho, eu lembro que quando eu joguei aquilo eu fiquei fascinado, sabe? Por várias razões. Mas, ou seja, eu gosto disso. Mas será que o Play 5 aí... Eu não sei, mas será que ele tem alguma Uma chance de proposta, revolucionar alguma nesse chance de revolucionar nesse sentido? O problema é que, pô, eu fico pensando, periféricos, tá ligado? Tipo, vamos botar um Move, vamos colocar um VR. Puta, isso não vai pra frente, né, cara? O que você acha, cara? Pô, eu gosto muito quando tem coisas assim, né? Até mais por ser fã, né? De querer coisa diferente e tal. Mas acho que tem, mesmo que vocês falaram da Valve e tal, acho que tem espaços diferentes para tentar inovar. Acho que cada um tenta inovar no seu espaço, né? Lógico que você não vai sair da curva, porque é o que a gente falou antes, né? Acho que o público espera, querendo ou não, uma coisa, e você tem que tentar inovar nesse quadrado de onde você pode. Então, se você vê vários jogos que tentam inovar, tipo Death Stranding, porra, fez muita coisa diferente. Verdade. Foi bem recebido? Não, talvez, não. Mais ou menos, eu diria que 50-50, né? Fez um tchan. Todo mundo falou sobre ele. Então, Fez um mas tchan. acho que
os devs mesmo, tipo, querem fazer, né, coisas novas e tal. Tem jogos que vêm e acabam revolucionando tudo. Você pensa no Souls, né, no Demon Souls, toda essa série Souls acabou revolucionando, até mesmo todos esses outros jogos que vieram depois, meio que adaptaram algumas coisas, né, mesmo o God of War adaptou bastante da série Souls e tal. Então, às vezes, tem um spark ou outro de ideia nova que o público acaba adaptando bem e que você acaba vendo se evoluir em outra tangente, assim, né? Mas é bem difícil você puxar, até porque os jogos, que a gente falou, são 5 anos de produção, né? Então, o que a gente tá vendo agora foi uma é o que ideia a galera tava vendo começou... 5 anos antes. Eu lembro, eu não sei exatamente se tinha algo parecido com o primeiro God of War, mas eu lembro que quando ele saiu foi um estouro absurdo. Todo mundo jogou God of War, cara. Era uma loucura aquilo. E spawnou um monte de jogo parecido, né? Até o Castlevania, o Lords of Shadow, que veio depois, ele lembra bastante o gameplay do God of War também. E isso é legal. E já era um jogo da Sony, né? Já era um jogo Santa Mônica, não era? O primeiro God of War? Sim. Então tinha... Tinha bastante jogo japonês, né? Naquela época, no estilo. Acho que o God of War em si, o que o Corey e o David Jeff acabou fazendo bastante, é meio que trazer para uma linguagem mais, né, que a gente consegue digerir um pouco. Mais ocidental. Então, entendi. Mais ocidental, Pois é, japonês tem uns jogos muito bizarros, cara. Esses dias eu tava olhando uns jogos de Saturno e tem um que eu esqueci o nome, mas ele é de nave. Só que os bonecos, assim, a nave é composta por 3 caras de sunga, eles ficam dançando e rodando assim. Mas são 3 caras dançando e rodando e esse troço atira, como se fosse uma nave. E aí os chefes são umas coisas bizarras, uns caras fortão e tal, umas mulheres assim esquisitas. Mas aí é um apelo à estética, não é tanto um apelo a um game design inovador. Não, né? não tô falando do game design, tô falando tem coisa japonesa que a gente não consegue imaginar. Ah, sim, sabe? os japoneses são... Aqui esse jogo é piada, sabe? Eu imagino. Eu olhei o cara, como alguém pensou nessa porra, que doideira, cara. E tem muita coisa assim, né? Uma coisa dos japoneses que eu fico chateado de estar morrendo, talvez pelo interesse do público também, é o RPG japonês, cara, que eu me amarrava em Final Fantasy, Chrono Trigger, Mas tá essas morrendo, paradas. cara? Cara, eu nunca mais vi... Na Steam lança direto já. Pô, mas não causa um rebuliço, sabe? A galera... Aqui no Brasil, mas no mundo eu acho que é bem rentável. Na minha opinião, sincero, eu acho que o brasileiro ele tem um problema que ele tem preconceito com jogos diferentes. A gente já foi acostumado a jogar certos estilos de jogo e o brasileiro médio, ele não tem interesse em experimentar coisas diferentes, na minha opinião. Até porque eu acho que ele não tem o hardware necessário, sabe? Bom, mas parece com... concordando um pouco com o que o Rafa falou, o lance dos jogos tentarem evoluir e mudar dentro do seu quadrado, teve como exemplo aí o Call of Duty, que testou um monte de mecânica nova e ninguém gostou. E aí quando voltou pro padrãozão, que é um pouco mais refinado, mas mesmo assim mais pé no chão, como esse é o último agora, todo mundo curtiu. Mas aquele que os caras pulavam, corriam pela parede, não sei o que, todo mundo achava uma merda. Cara, tem muito disso. Eu acho que a gente sempre quer mais, ou quer o diferente, mas sempre que vem o diferente demora um pouco, né? Eu até achei muito legal até mesmo o Kojima tentar mesmo. Putz, mesmo você falou o lance japonês, tem muita coisa do Kojima que eu acabo não curtindo tanto, mas, pô, eu gosto que tenham ousadia, puxar muito, porque aí a gente acaba adaptando uma coisa ou outra e tal. E como é que foi? Precisa de uns revolucionários desses. Quem foi que teve a ideia, cara, de mudar completamente o jeito de jogar God of War, cara? Porque esse último, ele é completamente diferente de todos os outros, mas muito mesmo. Completamente, cara. Mas eu acho que muito disso veio da evolução. Eu acho que foi o Corey, foi o principal cabeça do projeto, né? Mas tem muita gente que tá no estúdio desde o primeiro. Jason McDonald, tipo, todos esses caras que foi os caras que desenvolveram o primeiro, acho que já tava vindo pra uma época mais que acho que não ia dar tanto certo, né? O Ascension, que foi o anterior, acabou não dando tão certo, mais pelo fato do gameplay mesmo. Então, quando o Corey voltou e que toda essa galera se reuniu, já a ideia de mudar era a primeira coisa, né? Tipo, trazer mais pra perto, deixar um pouco mais third person, né? De fugir um pouco da câmera. Até mesmo o lance da câmera foi um negócio que acabou inovando bastante, né, de não ter corte de câmera. Foi tudo desenvolvido para realmente trazer a franquia em si, que é muito famosa e tal, tem muita bagagem, para uma outra estética, um outro tipo de gameplay e acabou funcionando bem, cara.
Eu lembro que no começo do YouTube existiam canais que era só de God of War e era tipo os maiores canais do YouTube, tá ligado? Na época. É? Sim, sim. Tinha um cara que era MF Plays, MF Gameplays, alguma coisa, não lembro. Gringo. Não, era brasileiro. Aqui era muito forte God of War, aquilo que tu falou. Aham. Aquilo que você falou é verdade, mano. Às vezes, talvez a gente fique nessa angústia de novas ideias, mas talvez seja realmente muito difícil novas ideias surgirem no mercado tão explorado que nem o de games, né? Mas elas existem, né? Existe essa oportunidade. Por exemplo, o mercado de MMORPG, eu sinto que ele foi meio que abandonado. O que você acha dele aí? Como que é a sua perspectiva desse mercado? Eu não tenho nem muito contato, porque eu nunca consumi muito de MMO e esse tipo de jogos, até porque mais relacionado a tempo mesmo, cara. Eu acho que até esses jogos hoje em dia é muito difícil de... Até, porra, 60 horas é muito tempo, cara. É muito tempo. Tem jogo que você precisa de 60 horas só pra começar a jogar, né? Uns MMO, né? E como é que foi subir lá, cara, o jogo do ano, cara? Tu chegou a subir lá? Eu não assisti, não lembro. Subi lá no palco, cara. Que foda. Essa parte, pô, toda a parte de evento é muito foda, cara. A primeira E3 que a gente fez em 2018 lá com a orquestra, não sei se chegaram a assistir, mas, porra. Eu assisti, mas não lembro de nada, porque minha memória é ruim. Estando lá já foi legal pra caralho, mas estando tipo, no backstage e tal, vendo a parte de rehearsal e tal, pô, foi experiência inesquecível, porque mesmo eu nunca estando, eu sempre fui em E3, mas nunca participei no palco, nem nada assim, então foi estando lá, vendo como a galera tava 2 dias antes fazendo o rehearsal de ver, e a gente ia anunciar um jogo que ninguém sabia, quer dizer, já tinha tido uns leaks ali, mas ninguém sabia, né, De verdade? a maioria do público não conhecia e tal. De verdade, então foi uma experiência, pô, inesquecível. Então todos os eventos, assim, depois da E3 2019 também foi... Eu me envolvi bem mais depois nessa E3, que eu jogava muito mais envolvido no projeto. Pô, fiz toda a parte de luz. Você tá falando, às vezes você pensa no que o cara faz no jogo, mas mesmo, tipo, E3, eu tava fazendo, pô, programando que luz que ia bater na plateia pra iluminar o palco e tal. Pô, então eu tava muito envolvido, cara. Que da hora. É uma direção artística da luz, né? No evento e tal. E bastante responsabilidade também, cara. Que foda. É muito foda, assim, porque assim, eu sou brasileiro, tá ligado? A gente é o underdog dos jogos. Muito foda ter um cara como você numa posição igual a essa, sabe? E fazendo o jogo do ano, porra, tá ligado? Caralho. Isso é muito louco, cara. Muito foda. E nesse momento, tu tá trabalhando em algum projeto secreto, cara? Pô, a gente tá sempre trabalhando em projeto secreto, cara. Isso que você tava falando, né? Às vezes 5 anos que a gente vai mostrar alguma coisa, tem muita coisa acontecendo. Eu aposto que é o God of War. Né? Eu aposto que é o próximo God of War. Cara, God of War, eu nunca parei de trabalhar, porque é mais, mesmo em relação à franquia, sempre tem coisa, né? Que a gente tá fazendo e tal. Cara, me conta um pouco do seu processo de criação de novos personagens. Onde você vai buscar referências? Como que é esse seu trabalho? Depende muito de personagem, porque como é uma produção muito grande, personagens em si de inimigo e tal, que a gente tem, sei lá, centenas de personagens, varia muito. Às vezes um personagem começa com uma ideia de um designer, que ele quer fazer ele viu em tal jogo, ou quer alguma inspiração, quer fazer um personagem parecido, e ele faz um deck de ideias do que o personagem vai fazer, como ele vai se mover, tem referência de outros jogos de ataques, blá blá blá. E ele acaba apresentando isso pra mim, e aí a gente meio que, pô, então visualmente acho que dá pra gente fazer isso, isso e isso. Então eu acabo fazendo um outro deck de ideias que referência tudo, e aí a gente acaba envolvendo outros artistas, aí chamam os artistas que realmente vão desenhar e tudo. A gente vai, pô, isso aqui é o personagem, isso aqui são referências, faz isso aí, isso mais na parte de inimigo e tal. Na parte de narrativa mesmo, de história, aí já vem muito mastigado dos escritores, né? Então, normalmente, você já tem o personagem, eles já têm referência de quem eles gostam como ator, já vem tudo meio que mastigado, e aí o processo que eu acabo fazendo é mais a referência, a gente acaba buscando muito, faz um deck de estilo mesmo, para que o artista... Onde você busca essas referências? Pra onde você vai? Tipo, se você quiser se recomendar para um artista que, pô, tá carente de referências, quais são as suas táticas? A gente foi... Eu não fui, eu acabei não indo quando a gente foi, mas o estúdio em si, a gente mandou 7 pessoas para Nova Zelândia para tirar foto, eles foram em museus e tal, então a gente tem umas pastas gigantescas de museu de lá, então tem bastante referência. Entendi. Os cara vai atrás de uma referência especializada pra te dar na mão pra você ter tudo que você precisa. Saquei.
Isso. É mais para ter um diferencial, porque se você acaba buscando coisa na internet, só na internet, a gente faz muito na internet, obviamente, né? Porque Claro. a internet hoje em dia tem tudo, mas se você faz só na internet, você não acaba não tendo um material diferencial que vai te dar um estilo diferente, né? Ah, eu Até acho- muitos outros jogos aí acabam sofrendo por causa disso. Assim, eu acho que quando você acaba pegando peças de museu, um negócio que tá relacionado com a história real mesmo, você incorpora na tua arte uma autenticidade da vida que eu acho que é da hora, que transmite, que transpassa no game depois, né? É isso mesmo. E aí é um processo bem demorado, né? Porque aí você acaba fazendo... Eu fiz um estilo de direção de arte, onde a gente tinha alguns checkbox, porque como o projeto é tão grande, eu não consigo revisar tudo que está acontecendo. Então eu acabo criando alguns documentos onde a galera consegue referenciar o que eles estão fazendo. Então, às vezes, antes de eu ir ver alguma coisa, tem alguns checkbox que, pô, tem... a gente fala que é historicamente... são três... Pô, em português vai ser difícil, cara. Não, mas fala Mas inglês, o Igor, ele era professor de inglês, ele traduz. Mas é basicamente a parte histórica, e aí tem a parte de fantasia, e aí acaba misturando, é tipo uma fantasia, mas com uma base histórica, né? Então, Entendi. a gente tem algumas referências que você acaba batendo, porque, por exemplo, o Viking, se você vai ver alguma coisa Viking, o clássico do Viking são os weavings, né? Os ornamentos que faz as cobrinhas e tal. Aham. Então, também se você for ver outros jogos de Viking, não vou falar aqui, não, outros jogos, você vai ver isso em todo lugar, cara. Pode crer, pode Isso crer. isso é a fórmula do Viking, né? Aham. Então, como que você acaba quebrando isso? A gente comprou alguns livros de pessoas que criaram realmente livros de patterns, de tiling, né? De skirts, que a gente chama, com outros tipos de... Né? O pessoal que realmente é daquela região, que tem um conhecimento maior que a gente acaba tendo, né, ocidental, e a gente acaba, né, adaptando isso para uma coisa diferente, cara. Pode crer, legal, eu acho foda. Isso é, inclusive, uma boa dica aí pros brasileiros que querem, né? Tem que buscar referência na fonte verdadeira da parada, né? Muito Caralho, legal. que maneiro. Então tem um trabalho muito profundo antes de fazer qualquer coisa, né, cara? Sim, porra, Loucura. né? Não dá pra você ganhar 2018 com o melhor game pegando... Fazendo a mesma coisa que indo todo no mundo faz Tumblr. toda vez. né? Procurando Vikings no Tumblr, aí vendo lá o que tem. Porra, vai lá no Pinterest lá, porra. Viking, né? O que a gente fez bastante é festival, cara. Festival, Viking, que tem muito, né, nas regiões lá, que eles acabam fazendo bem mais apropriado pra época, né? Mais fiel, né? Ao que seria. Então você acaba pegando uns caras muito Um original, sacrifício, assim, né? Umas não paradas é assim. o cara do chifre. Então. Não é o comum, né? Não é o clichê, é uma parada mais raiz, tradição mesmo. Isso. Muito louco, cara. Eu queria ser só esse cara que faz essas busca de referência. Essa pesquisa. Agora tu tem que ir lá nos Vikings, numa cidadezinha sei lá onde que tá, na Escócia. Não, na Escócia não tem nada a ver com Viking. Na Iceland. Iceland é a terra dos Vikings, né? É verdade. Em Iceland. Isso. Imagina, uma vilazinha em Iceland. Nossa, muito louco entrar numa taverna. Só que lá é frio pra caralho, né? Tu foi lá, Rafa? Não, ele falou que não chegou aí, Não foi, mas tá. você já deve ter viajado pra referência. Tu já teve alguma experiência foda buscando referência, assim? Um exemplo? Cara, já. Pô, a gente foi no como que chama? Não é rescue, mas no santuário, né? Tipo, santuário de lobo, por exemplo, pra gente ter referência de lobo. Caralho. Foi legal pra caramba. Caralho. Como que é um santuário A gente- de lobo, mano? Os caras têm... É tipo um zoológico? Como que é essa parada? É tipo um criadouro mesmo, né? Um espaço mais de preservação, não é tanto... não é aberto à visita e tal. O pessoal Entendi. acaba fazendo mais um santuário mesmo, né? Mas outro que foi muito legal aqui no Museu de História Natural de Los Angeles, não sei se vocês já chegaram aí, Nunca mas fui. é legal, muito legal, né? Ele tem um acervo gigantesco. A gente conseguiu, meio que behind the scenes do acervo, então a gente conseguiu pegar coisa para referência. Então a gente tem muito, por exemplo, pelt de pelo, né? Aham. Coisa de pelo nos personagens. Então a gente pegou, pô, eles têm um acervo gigantesco, real mesmo, né? De pelo de lobo que e coloca, foda. né, pelt de urso. Então a gente conseguiu mesmo ir batendo foto de todas essas coisas de museu. Então isso aí foi legal pra caramba também. Caralho. O Caralho. bagulho é profundaço. Pô, meu mano. trabalho eu não saio de casa nunca, que saco. Eu preciso de um trabalho melhor. Cara, isso é o primeiro, né? A gente tem a parte de pré-produção, que é onde a galera se diverte. Pô, aí vai no santuário, pô, aí vai. A galera vai viajar pra não sei aonde, vai no deserto tirar foto, porque tem muito
fotogrametria de cenário e tal. O pessoal viaja muito no primeiro ano e aí depois os outros 3 É sofrer a relação. É o chefe cobrando. Ah, vai lá, programa essa porra. E a estatu lá já do. tirou foto, fez o documentário, agora chega. A estatu lá do viajante lá, cara, como é que é? Quem foi que criou aquela porra? Cara, isso foi. Eu fiz bastante. O cara é outro todo artista, tatuado. Todo tatuado. Esse foi bem o clichêzão, né? Do Viking mesmo. Deu um trabalhão pra Foi. fazer aquilo ali? Aquelas paradas ali tem razão de estar ali, aquela estatua, ou é mais só bota a estatua aí? Não, a maioria não tem, né, na verdade, mas esses personagens principais têm. Por exemplo, o do Baldur mesmo, do viajante, foi. Por exemplo, o Corey e os escritores queriam ter uma história, o background inteiro do personagem, então é muito sobre mutilação e proteção, tem bastante coisa, meio que de não gostar da própria história e vida, blá blá blá. Então a gente foi meio que se inspirando nisso e fui criando personagem. Mas foi bem tranquilo depois, porque contanto que não tinha nada que ia dar problema de direito autoral, essa parte é mais tranquila. Cara, tá aí mais um outro lado que você tem que prestar atenção todo o tempo, né? Pra não ter problema com direito autoral de porra nenhuma. Num jogo como o God of War, eu imagino que seja menos complicado, porque tá no meio do mato, né? Tá num lago e tal. Mas imagina isso num jogo mais, sei lá, um jogo tipo... Sei lá, LA Noire, Watch Dogs, tá ligado? Deve ser um inferno esse trabalho. Deve ser mesmo. Né? Puta vida. Eu acho que bastante coisa... tirando a parte de produto mesmo, né? Mas tem bastante essa parte de estrutura mesmo, não tem direito, né? Da cidade. Então não tem muito problema. Mas Verdade. a parte de, o God of War em si foi um sofrimento demais, cara. Sério? Em que sentido? Qual que eram os principais problemas? Cara, primeiro, as runas, né? Todas as runas que você vê no jogo tem um significado, né? E tem muita coisa de racismo relacionado a, hoje em dia, com a parte de white supremacy, de os caras usar runa em todo lugar. Então, toda a runa tinha que ter algum sentido, não podia ter, né, gibberish, que fala, né? Que coisas tipo... Você não pode escrever nada, né? As coisas que você for escrever tem que ter um significado e tal. Então você não pode só ABCDD, não pode, né? Tem que ter um significado para ninguém tirar fora de contexto, caso tenha alguma coisa. Tem algumas runas que são usadas, né, de white supremacy hoje em dia que não pode nem usar. Então mesmo no estúdio tem umas placas gigantes assim, não use a porra desse do símbolo Note, aqui. Caralho, cara, isso é muito louco. Que é racista, né? Eu não sabia que as coisas que estavam em runas no jogo significavam algo de verdade, sabe? Tu fala assim, eu sei que as runas existem e tal, mas alguém escreveu algo ali. É isso que você tá dizendo? Tipo, não tem só as runas jogadas. Aquilo ali tá escrito alguma coisa. Se pegar um cara que entende aquilo ali, ele vai ler algo ali. É isso? É isso mesmo. A gente foi muito dependendo da escala. Tem algumas coisas que são pequenas o suficiente que qualquer coisa, né, só meio que gibberish mesmo, só pra... Contanto que não use essas runas proibidas, você pode escrever qualquer coisa, mas é coisa pequena que você não consegue ler. Você tem que meio que ir no photo mode lá e tentar ler o que tá escrito, mas... Entendi. Se for algo grande mesmo que tenha algum significado ou que você consiga ler, tem alguma coisa. Caraca. Quantas pessoas trabalham quantas pessoas trabalharam junto com você na tua equipe de arte só? E depois eu queria saber também do total. Cara, o jogo... o estúdio em si, a gente chegou a mais ou menos 85 na parte artística. Caralho! De artista mesmo, né? Então é uma equipe grande. Mas o jogo, ele vai de altos e baixos, né? Por exemplo, quando você tá na parte de pré-produção, é por isso que tem vários jogos acontecendo ao mesmo tempo. A parte de pré-produção, você tem uma equipe menor, tal, você é meio focado, você ainda precisa desenvolver história, blá, blá, blá. Então é uma equipe menor, às vezes 30 pessoas e tal. Quando você entra numa produção alta, de realmente por alguns anos, aí chega mais ou menos 350 até 400 pessoas. Caralho! Isso sem contar, né, outsourcing, que é a parte mais de você vai mandar para fora, para algum estúdio de fora para fazer. Terceirizar, né? Terceirizar a produção de algum prop, alguma coisa. E os estúdios de co-development, que a gente chama, né? Que são a mesma coisa de terceirizado, só que é uma equipe maior. Então, às vezes, tem alguns estúdios que são como se fossem irmãs, né? Tipo sister studios, que aí fazem uma produção ao mesmo tempo, só que não é parte da Sony em si, é meio que
é um estúdio separado. Então, sem contar esses aí, se eu for contar tudo, putz, aí vai pra casa de 500, eu acho, mais ou menos. Né? Você sente que tem muito brasileiro aí trabalhando? Tipo, dá pra você pegar, sei lá, uns 2.000 profissionais altamente qualificados que são brasileiros trabalhando aí no mercado? E levar pro Brasil de Não, volta? não, mas existem essas pessoas, tá ligado? Eu acho que tem sim, cara. Todo estúdio tem, pô, brasileiro tem em todo canto, né? Mas você acha que Só chega a pra ser começar. 2.000, cara, que sabe fazer um trabalho Não. AAA? AAA. Não. Entendi. Mas essa ideia que você bastante falou é gente boa, meio mano, de pingada. pegar e contratar. Tipo, eu acho que o que você falou no começo ali, que o pior problema é você ter experiência mesmo, que aqui no Brasil a gente não tem, pô, grandes hubs em grandes empresas com anos de experiência, que trocando informação, cara, isso a gente não tem no Brasil. Mas a gente tem vários brasileiros que beberam dessa fonte e podem vir aqui seminar o que aprenderam, tá ligado? O grande problema é lidar com o Estado, né? Imposto pra caralho. Ah. Depois do que aquilo que o Benecker falou ontem, cara, de 30% pra ele poder vender o jogo, tá ligado? Porra. O que muitos estúdios acabam fazendo é abrir filial aqui, né? Só pra... Que é o que eles vão fazer. Eles vão abrir, É. eles falaram que vão abrir a matriz lá no Canadá e abrir uma filial aqui. Pra fugir dessa tem que porra. fazer isso. Tem que fazer o quê, né? Não tem muita escapatória. Ah, mas eu não ligo, mano. Eu não ligo nem se for brasileiro trabalhando em Los Angeles, mas fazendo um jogo, tipo, pra brasileiros, tá ligado? Sei lá. É triste a situação. Eu acho que a parte de imposto machuca muito, cara. Eu mesmo tento contratar gente do Brasil, igual você tá falando, do Brasil para trabalhar com a gente na Sony, né? E é uma burocracia, cara. E às vezes você paga 2 vezes o salário do cara só porque você tem que pagar tal empresa que vai contratar o cara, e aí acaba não valendo a pena. Mesmo o brasileiro recebendo, né, teoricamente menos, se você for converter a parte de conversão, acaba saindo mais caro do que você contratar alguém aqui, que está aqui, pela parte de imposto mesmo. Então, é triste, cara. Agora que eu estou mais envolvido nisso, eu acabo tendo um pouco mais de visibilidade em como é difícil aí no Brasil. Mas eu espero que... Tem estúdios aí grandes, né? Tipo a Wildlife, não sei se vocês conhecem também, que é a antiga TFG. Já ouvi Também falar, fez né? muito sucesso na parte de celular, que agora eles estão contratando geral daqui de fora. Da hora, eles estão fazendo essa estratégia aí, né? De pegar Então, os não só cara. brasileiro, né? Conseguir trazer o gringo, que é o mais difícil, né? Mais difícil ainda, é verdade. Convencer um gringo a vir morar no Brasil, né? Eu pessoalmente gosto, mas o gringo não deve ter... não deve entender o porquê eu gosto tanto. Imagina, o cara sai lá de Los Angeles, que ele pode só ir ali comprar uma Vai no ervinha Whole do Foods Papai do ali, Céu. compra... também, tem isso. Comprar melhor carne, tudo baratinho. Tem gente que gosta, cara, que realmente quer o diferente eu verdade. conheço algumas pessoas que foram pro Brasil e eu consegui conversar com eles, pô, por que você decidiu e tal. E aí o pessoal gosta muito do Brasil. Eu acho que a gente como brasileiro acaba tendo uma experiência às vezes não tão legal ou dependendo muito da sua né, criação e tal. Mas o Preto tem uma galera que gosta bastante e sempre quando vai é uma experiência boa, né? Eu não conheço ninguém que foi e voltou falando mal. Realmente quando a galera vai, gosta e fica. Eles devem gostar do calor do brasileiro. A gente é mais amigável, menos frio. Tipo isso. Tu vem ao Brasil com frequência, cara, ou tu nunca vem aqui? Eu tento ir quase todo ano. Eu não fui, eu acho que esse ano não deu pra ir, mas eu fui. Ano passado eu não fui, que eu acabei querendo fazer umas outras viagens. Esse é o problema. Toda vez que tenha férias, né, que você acaba. Pô, vou pro Brasil ou vou viajar, né, pra outro lugar. Então, ano passado eu decidi ir pra outro lugar, mas eu vou todo ano. Tento ir todo ano, né? Até por causa da família, tá aí ainda. Faz sentido. Essa deve ser a parte chata, né? Ficar longe da família e tal. Porra nenhuma, olha a cara dele de quem tá bolado porque tá longe da família. Tá nem aí, porra. Cara, eu sou feliz o suficiente que minha família consegue vir me visitar. Muito melhor, cara. Muito melhor, realmente, porra. Muito melhor. Eu falo isso, cara, porque, ó, eu nunca... Eu só vou ao Rio de Janeiro se for muito proveitoso pra mim, sabe? Porque quando eu quero ver minha mãe, eu mando ela pra onde eu tô. É melhor, cara. Tipo isso, né? Tirando quando tem avós, por exemplo, minha esposa quer visitar os avós. Eu não tenho mais avós, então não é um problema, mas ela acaba sofrendo um pouco mais. Tua esposa é Eles não daqui conseguem também? vir, então. É daí, de São Paulo. Ah, interessante. Pensei que fosse gringa. Então tu tem filho, cara? Tu fala português com ele? Como é que é? Tô com 2 agora. Ih, olha lá. 2 filhão aí. Caraca. Tem 2 também?
Tenho duas, cara. Tenho duas meninas. E aí tu fica falando português com eles. Aí então os moleques sabem falar português? Eu falo inglês com eles, a minha mulher fala em português, então eles falam meio que um bem misturado. Entendi. Bem misturadão. Legal, Mas interessante. eu acabo falando inglês, mais por causa da escola, dos amigos e tal. Às vezes no começo foi difícil, porque quando ele foi crescendo, ele falou português, né? Porque a gente acaba falando português com ele. Mas quando entrou na época de escola, teve um pouco de dificuldade de brincar com os amigos, e ele estava brincando muito em inglês depois. E eu acabei começando a falar mais com ele em inglês. Até pra treinar o inglês dele também, que era importante, né? Ele tava se sentindo bem, e aí agora a minha mulher fala em português, então ele entende as duas, fala as duas. Quantos anos eles têm, os dois filhos? O meu menino tem 5 e a minha pequena vai fazer 3 agora. Ah, legal. Deve estar aprendendo a falar, deve estar uma bagunça mesmo na cabeça dela, falar português e inglês. Tá uma bagunça. Eu tô surpreso que vocês não escutaram ninguém gritando. Não, eu escutei, cara, só não falei nada. Cara, trabalhar de casa tá... Pô, eu fico em reunião o dia inteiro, né, cara? O dia inteiro. Então, pra mim, tá... toda vez, é difícil também, né? Fala, pô, não fica gritando e tal. Bom, mas é criança, não tem muito o que fazer. Criança não tem muito o que fazer. E tu falou que os caras estavam pra liberar a quarentena e piorou, eles voltaram atrás. A gente ficou... Vai fazer quantos? Pô, uns meses já, né? Quanto tempo? Meses uns já, 2 meses? Caralho. Tu tá em casa direto, tá de saco cheio de ficar em casa, cara? Todo mundo fala que trabalhar de casa é mó bom. Eu tenho uma visão um pouco diferente por trabalhar em casa há mó tempão. A minha visão é que eu não trabalho em casa, eu moro no trabalho. Pra você acaba sendo isso também? É bem isso mesmo. Porque aí não tem muito horário pra não tem parar, horário. Né? E o difícil pra mim, por exemplo, eu moro um pouco mais pro norte do estúdio, então eu dirigia uns 40, 50 minutos pro trabalho, trampava, e aí a volta é um pouquinho mais rápido, que tinha menos trânsito. Los Angeles, você sabe que o trânsito é meio chato, né? Uhum. Uns 30 minutos pra eu chegar em casa. Então, mesmo esse horário, eu sinto falta agora. Eu reclamava pra caramba. E esse horário de, vou botar um podcast, vou escutar alguma coisa, não tenho. Então, às vezes, quando você tá querendo escutar alguma coisa, não tem muito pra parar, né? Você, acorda, vem sentar aqui e já tá trampando. Não tem... Entendi. E qual que é o podcast que tu ouve aí? Tu ouve o Joe Rogan? Escuto bastante Joe Rogan. Ah, que foda. Eu comecei a escutar vocês bastante também, pô. Caralho, cara, que honra. Obrigado, Fico feliz demais, da hora, né? Nossa inspiração é total Joe Rogan. A gente falou, esse cara tá fazendo legal, vou fazer algo quase igual. Do Joe Rogan é muito foda. Um pouco menos foda. É que ele tem ele consegue, por falar inglês, ele consegue uma gama de convidados que eu acho que a gente nunca vai conseguir pegar. Como, por exemplo, o Homem de Ferro. Tá ligado? Mas ele não gostou muito de ter pego esse cara. Não, eu sei, cara, mas é só um exemplo. Pô, o Elon Musk, tá ligado? O Elon Musk. Imagina. Aí tá um Tá cara. ligado? Então o cara consegue falar com pessoas fodas do mundo inteiro. Pessoas né? mundialmente fodas, A né? gente consegue falar com pessoas fodas que falam português. Né? Quem sabe no futuro a gente não expande, né? Pô, mas você fala inglês, ele tem que dar uma expandida, faz uns quadros em inglês aí. Verdade. Pois é, vamos começar a convidar uns caras gringos aí pra ver o que acontece. Por que não? Por que não? Vai que a gente fica grande lá fora também. Já pensou? Imagina. Pô, vocês são grandes pra caramba. Pô, se for pensar o tamanho do canal comparado com o mesmo gringo, né? Porque difícil. O Brasil tem um negócio muito legal também da galera ser fã e tem seguidores. Pô, você vê brasileiro com milhões de seguidores e tal. Acho que se vocês tivessem um quadro, a galera ia vir sim, cara. Já pensou, cara? Seria Por que não? louco Por demais. que não? Cara, ideia, eu vou te mandar uns royalties quando der certo. Demorou? Só me chama pra um inglês aí, tá de boa. Ô, quando tu vier a São Paulo, cara, porra, se tu pudesse avisar e dar o papo pra tu poder vir aqui sentar na nossa mesa, porque assim... Faz acontecer. Honestamente, é muito melhor quando a gente tá aqui olho no olho, sabe? Não tem esse delay, sabe? Eu não te interrompo sem querer, sabe? Não, com certeza, pô, seria uma honra, cara. Eu tava querendo, acho que não sei quando vocês mandaram, porra, não vou lembrar agora, mas fui pro Brasil e aí eu acabei fazendo várias entrevistas e tal, pô, queria ter ido no Flow, mas acabou não rolando. Putz, cara, eu não acredito que a gente perdeu essa chance. Ah, mas, pô, quando vier a próxima, a gente... Aqui tá convidadíssimo, a porta tá abertaça. É isso então, Rafa, obrigado pelo papo aí, mas olha só, a gente vai ler aqui, vamos ficar aqui uns 3 minutinhos aqui, tempo de dar uma mijada, não sei o quê. E o Jean vai mutar o nosso microfone que a gente vai ler, deve ter umas mensagens aqui pra gente. Essa é a hora de se mandar aquele sub pra dar o hype train gostoso. Vai dar 3 minutinhos de pausa pra passar a propaganda. E a gente já volta com as perguntas que vocês mandaram pro Grassetti responder.
Beleza. Muito obrigado aí, Rafa, de novo. Mas a gente já volta, não vai embora não. Pode dar uma mijada, mas depois tu volta. Vai lá fazer um afago nos moleque. Valeu, valeu. E aí, voltamos em chat. Voltamos. Estamos aqui para responder os seus bits. Vitor Tordini mandou 300 bits e falou que é super fã do God of War, que até tatuou. Até tatuou o machado do Kratos no braço. Melhor jogo de todos pra mim. Parabéns pro Rafa e pra toda a equipe pelo jogo, que é uma obra-prima. E valeu, Igor e Monark, por mais um flow de altíssima qualidade. Valeu. E um coraçãozinho. Caralho, o cara tatuou um machado. Cara, eu vou virar o Kratos, tá ligado? Quero ver, quero ver. É bom que a gente vai ter um segurança aqui pro flow. O Black Tie Vision mandou 300 bits. Primeiramente, desculpa por encher o Igor no Twitter pra chamar o Grassetti. Mas ele, com certeza, traz força pra todos os brasileiros que trabalham com arte. Espero um dia chegar a 1/3 da sua habilidade. Valeu mesmo por tudo. PS, fala sobre os sketches que ele posta no Twitter. Verdade, cara. Tu posta uns bagulho no Twitter. Tu postou ultimamente um dos X-Men, que é algo que eu fico assim, caralho, tinha que ter um boneco dessa porra. Muito foda. Isso tu faz no teu, quando tá de sacanagem aí? Como é que é? Eu faço bastante no tempo livre. É mais estudo mesmo, né? Acabo tentando gerar um pouco do hype e tal e fazendo meus próprios estudos. É mais quando eu tenho tempo mesmo. Mas isso é uma coisa legal que acaba gerando muito mais feedback do que o trampo do God of War em si. Eu acho que quando o God of War saiu bem diferente, mas do meu trabalho sendo conhecido, da minha imagem, tudo, acaba gerando mais exposição do que muitas coisas, né? Até recomendo a galera tentar fazer e tentar gerar exposição, não tentar só ir buscar um estúdio. Tentar fazer a própria arte mesmo e se especializar nas coisas que gostam. Eu sempre curti muito quadrinho, super-herói, essas coisas, então pra mim é... Cara, aquele Colossus foi o que me chamou a atenção de verdade. Fica assim, caralho, o cara é pica mesmo. Não, qual que é o teu arroba certinho pra galera? Que agora eu não lembro de memória. Pra galera conferir. Rafa Grassetti. Rafa Grassetti. Então vai lá conferir no Twitter. O link vai estar na descrição, né, Gianzão? Vai. Então bora pra mais perguntas. Lê mais uma aí que eu O perdi. Vitinhão mandou 300 bits. Rafael, gostaria de saber da sua perspectiva como foi trabalhar ao lado do Cory Balrog e sobre a visão dele como diretor. Parabéns, Monark e Igor, pelo flow. Pra mim, eu acho que pra equipe inteira, né? Pra mim, eu trabalhei muito ao lado dele mesmo, então eu tive contato diário mesmo com o cara, de fazer brainstorm e tudo mais. Então pra mim foi, aprendi demais. Nunca aprendi tanto, acho que o fato de eu estar tanto tempo no estúdio é mais relacionado a isso, né? Eu tô sempre aprendendo alguma coisa, e o cara tem muita experiência. Até o que a gente falou, o lance da fórmula, de umas coisas que acabam abrindo a mente quando você trabalha com um cara que tá no mercado há tanto tempo, que é uma experiência meio que impagável, assim. Então, além de como pessoa também, ele é um cara excepcional. É meio que um visionário, né? Você pega esses caras que estão na indústria e realmente fazem esses projetos tão grandiosos e estão há tanto tempo, é um visionário e, eu tentando, né, absorver o máximo que eu posso todo dia. Né? Foda. É legal demais. A Betina Araújo mandou 300 bits e falou: fala pessoal do Flow, fiquei feliz que chamaram o Grassetti. Vocês não sabem como ele é referência para todos nós que queremos trabalhar na indústria de games. Uma pergunta. Pela sua trajetória no 3D e principalmente pela sua posição na Sony, quais as diferenças entre o mercado aí de Character e Environment? Obrigado. Você acha que, que essas características BR de Severino faz tudo ajuda a se destacar aí fora? Um oi pro meu namorado Vitor e o meu amigo Doug, que tá sem bits. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Acho que, quando eu comecei foi bem fazendo tudo e acho que dá uma vantagem muito grande. A diferença é que vai levar muito mais tempo, né? Eu acho que você consegue se aprender de tudo e depois ir se especializando. Acho que chega um momento que você tem que se especializar. Principalmente se você quer trabalhar para fora, você tem que ter um foco e ser o melhor no que você gosta de fazer para você ser contratado para isso, porque uma empresa que tem 500 funcionários, você é muito especializado, diferente aí no Brasil. Mas vai te dar se você tiver a oportunidade, vai te dar uma vantagem muito grande, porque a diferença daí que a gente aprende muito, aqui a pessoa se especializa muito cedo. Então, se você entra numa empresa grande como a Sony, até o fato de eu conseguir me crescer dentro da empresa foi relacionado a isso, né? Você pega um cara que é muito especializado, quando eu entrei,
pô, eu sei fazer isso que o cara sabe fazer, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer tudo, eu acho que o fato de eu ir para uma posição de liderança foi muito mais fácil, porque eu já tenho essa experiência, né? Entendi. Olha lá, Então da hora. faz muita diferença, mas Aqui no difícil, Brasil, cara, o brasileiro sofre. entendi. Aqui no Brasil, uma parada que a gente vê como, porra, que merda, cara, tem que fazer a porra toda pra eu poder conseguir me alimentar. É, Lá os caras viram chefe. mas é aquela história, né? O mar calmo não faz marujo bom, né? Caralho, o Monark tá foda mesmo. O cara praticamente filósofo. Bom, Xixi Vermelho mandou 300 bits. Salve Flow, fala Rafa Monstro Sagrado. Estou estudando há 1 ano o ZBrush e sonho em trabalhar em uma empresa aí fora. Para uma pessoa que quer um retorno mais imediato no Brasil, é recomendado primeiro entrar no mercado de colecionáveis ou publicidade? Tu é a inspiração da minha faculdade toda. da hora. Pô, obrigado. Obrigado, cara. Acho que você tem que pensar no que você gosta, cara. No final das contas, o mercado de colecionáveis você vai ganhar mais dinheiro, na minha opinião. Se você conseguir entrar. Porque uma estátua, por exemplo, você vai trabalhar, esculpir uma estátua dessa, pagando em dólar, pô, uma estátua dessa você vai tirar de 5 a 10 mil dólares. Para quem faz uma estátua aí do Brasil, como carreira, eu acho mais legal, cara. Mas você vai conseguir crescer mais, você vai conseguir ter um contato mais próximo com o cliente. E na parte de publicidade, eu não sei como que tá aí a parte de publicidade aí no Brasil agora, mas quando eu trabalhei na parte de publicidade não era tão legal como carreira em si, né? É muito desgastante. Eu acho que se você gostar da parte de filme, de TV, tudo de novo, você tem que fazer o que você gosta. Acho que os dois você consegue ter uma carreira bem legal, basta você criar um portfólio em cima disso, e fazendo o que você gosta, obviamente, você vai conseguir criar um portfólio muito mais legal e dedicar muito mais tempo. Então eu nunca olhei muito na parte de, né, financeira, é mais do que você curte mesmo fazer, e acho que os dois têm um caminho bem bacana aí no Brasil. Muito massa. Perdi, cara. Diogo. Diogo. Ah, beleza. O Diogo K. Moreshi, sei Deve lá. ser Moreski. Moreski. Mandou 300 bits e falou: Fala Gracete, beleza? Aquele lance da Unreal vai rolar mesmo? Nunca mais vamos ter que fazer uma retopologia de fora do ZBrush? O que é isso? Não faço ideia. Aí ele falou grego pra mim. Pra mim faz sentido, cara. Não, então me explica, por favor. Porque o lance, a Unreal fez uma demo aí uns meses atrás, onde eles mostraram, polígono, o quanto polígono você quiser, e o processo de games, que a gente tinha falado, é muito técnico. Então tem todo um processo para você conseguir botar um modelo dentro de um jogo, onde o número de polígonos, é por isso que Next Gen, por exemplo, você consegue ter mais polígono, então tem um salto de tecnologia e tal. O lance que a Unreal fez é meio que infinito, vai. Mas Dentro do limite do computador, é isso que você está trabalhando? Isso. Meio que não tem mais esse limite de polígono. Então, a diferença de filmes hoje em dia e de jogos é que você tem uma limitações, obviamente, né? Uhum. Tanto a parte de poligonal, de textura, a parte de sombra, que é o principal de todos. Então, conforme vão chegando essas próximas tecnologias, essas coisas é o que a gente vai tentando melhorar e tal. E esse lance da Unreal foi meio que absurdo, né? Mas você tem que sempre, acho que, tentar separar uma coisa da outra. Uma demo de uma ferramenta é diferente de uma produção em si. Você pode ter, né, você criar um jogo de 60 horas é diferente de você criar uma demo de 1 hora, por exemplo. Então, você tem que sempre pensar na equipe em si, né? Acho que até o lance da Next Gen em si, do geração de console, mais difícil é você construir uma equipe que consegue usufruir das extrair o máximo então, do hardware, né? Esse deve ser Isso. Esse deve ser a principal dificuldade, né? Eu lembro que tinha uma história que o pessoal tinha muita dificuldade para trabalhar com Play 3. Tu chegou a sofrer com isso? Existe mesmo isso daí? A minha maior dificuldade foi mais quando eu tava na BioWare, fazendo jogo multiplataforma, cara. Isso aí que foi o mais difícil, que você tem que testar em um, depois você testa no outro, e esse tem a limitação que esse não tem. Eu sou muito feliz agora que é uma plataforma só. Faz só os exclusivão foda. Não tive muito contato com o Play 3 em relação a DevKit e tal. Entendi.
Bom, o Jean Costa 123 mandou 300 bits. Rafa, sou seu fã. Você é uma máquina de produção. Impressionante a quantidade e principalmente a qualidade dos seus trabalhos pessoais. Abraço, família. Valeu, Flow. Valeu, mano. Tá cheio de fã aí, hein, Rafa? Que maneiro. Isso é maneiro. O An Anonymous Cheer, é isso? Mandou 300 bits e falou Anon 300. Ok. O NES64 mandou 300 bits. Rafa, queria primeiramente falar que sou um grande fã seu. Grande inspiração para os artistas 3D brasileiros. Queria te perguntar se você tem alguma dica de como fazer um bom networking. Tem muita gente que fala que é tudo para arrumar jobs, mas eu simplesmente não sei como fazer direito. Tenho medo de ser inconveniente. Obrigado. Cara, isso é uma ótima pergunta. Eu vejo muito hoje em dia, na parte de artista mesmo, tendo medo de rede social e tendo medo de Instagram, de Facebook e tal, mas pelo não receber tanto feedback, né? Antigamente a gente trabalha muito com fórum, onde você postava uma imagem em fórum e aí você recebia o feedback da galera que está mais na indústria e às vezes tinha uma conexão um pouco mais legal e tal, que você podia contar com uma pessoa para ter um feedback, blá, blá. Hoje em dia, como não tem tanto fórum, é muito mais Instagram, Facebook, e no Instagram é muito, pô, legal, pô, curti, blá, blá, blá. Não tem esse lance de feedback para você aprimorar a sua arte, né? Então você tem que encontrar pessoas que estão buscando mesmo o que você está buscando. Muitas vezes você tem que encontrar pessoas mais experientes. Eu acho que isso é difícil, às vezes. Por exemplo, eu não tenho tanto tempo para dar atenção para pessoas que estão começando e tal, mas achar pessoas que estão um pouquinho mais acima do que você tem, criar essa parceria e construir para você sempre tentando melhorar a sua arte, né? O difícil é você conseguir esses contatos um pouco mais de pessoas que estão na indústria, de fazer esse networking, né? O jeito que você faz isso é realmente Instagram. Hoje em dia, todos os artistas estão no Instagram. Você começa a contactar essas pessoas que estão na indústria, que começa a mostrar um pouco do seu trabalho, mas não apresentar, pô, dá uma olhada no meu portfólio. Não, só, pô, segue o cara, pô, curta o seu trabalho, vai postando o seu trabalho para você ter um pouco mais essa visibilidade, e aí, quando você chegar na hora que você está pronto, essas pessoas já vão conhecer sua trajetória um pouco mais e pô, vão pensar, esse cara está crescendo, né? Esse cara tem um futuro na indústria e essas pessoas que vão te contratar. Hoje em dia, leads de estúdios, diretores, são eles que vão contratar, montar a equipe. Então, você fazer esse networking com o Instagram é bem legal. ArtStation, para você mostrar seu trabalho, é um outro site que está aí, que é bem forte. Mas hoje em dia o Instagram é o principal. Então, o Twitter também é bem legal, mas Instagram para você ir mostrar o seu trabalho e fazer esse networking, conhecer as pessoas que estão no mercado, todo mundo está disponível, que aos poucos o brasileiro consegue ter essa exposição no mercado de fora, e aí você consegue acabar saindo do país, né? Se quiser. Se não quiser também, acaba trabalhando. Tem muita gente do Brasil que trabalha para fora, né? Então, hoje em dia, apesar, até mesmo depois desse Covid aí, vamos ver, vai ter muito mais gente. Certeza. Pra fora. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Tu falou aí antes que tu que tu dá aula. Então, um cara que tá aqui no Brasil e fala inglês, ele tem como assistir tuas aulas? Ele tem como, sei lá, comprar teu curso? Como é que é? As minhas aulas são um pouco mais avançadas, são uma galera que já está no mercado um pouquinho de tempo. Eu faço bastante Gumroad, não sei se vocês conhecem a plataforma. Não. Que é uma plataforma de estudo mesmo. Você consegue comprar os vídeos gravados. Gumroad, conheço sim. Não tem muito. É meio que igual o Udemy, né? Entendi. Então tu tem lá, os caras, se eles quiserem agora, eles podem ir lá e comprar um curso teu que já tá lá, só adquirir e assistir. Se for um cara que... Isso. Mas tem que ser um cara... aí e põe na descrição, por favor. Mas tem que ser um cara que você tá falando mais avançado, né? Não é um cara que tá começando agora. Ele vai chegar lá e não vai entender nada, ele vai estar falando grego. Vai estar falando inglês. Eu comecei a fazer uns vídeos no YouTube agora, nesse período de quarentena aí. Assim, da hora, mano. Pô, legal fazer um conteúdo aí grátis pra galera, né? Qual que é o canal, o nome do canal? Rafael Grassetti? Grassetti mesmo, só Grassetti. Grassetti, legal. 2 S e 2 T. aí, Janzão. 2 T's. Bom, vamos ler aqui. Lê do Caio. Beleza. O Lê do Caio mandou 300 bits e falou: Fala, Grassetti. Pode falar como foi passar para uma posição mais de liderança? Algum conselho para os caras mais introspectivos que querem crescer na carreira? Cara, para mim foi um processo mais natural, porque eu já estava fazendo na parte de supervisor. Quando eu fui migrando para essa parte de direção de arte, foi um lance mais natural mesmo, demorou um tempo, né?
Mas você tem que gostar. O cara é mais introvertido, fica difícil, cara, de se expor muito ao lance de feedback, de ter em reunião, fazer apresentação, tudo. Então, às vezes, você tem que seguir uma carreira um pouco mais focada na sua arte. Eu acho que se você é um pouco mais introvertido, que aí você vai crescendo numa parte mais de senior, de artista sênior ou um artista principal, mais focado na parte de execução artística. A minha carreira agora está indo muito mais na parte de gerenciamento, até eu faço muita parte de direção de arte, mas é muito gerenciamento de equipe, dando feedback no trabalho, mas é muito mais conversando, saber conversar, fazer a parte de management mesmo, do que a arte em si. Eu tento, por isso que eu faço muita coisa pessoal. Vocês comentaram a parte de Twitter e tal, dos meus projetos, porque eu tento sempre estar melhorando nessa parte, mas no trabalho em si eu acabei migrando para uma outra área em si, né? A parte de direção, que não tem muita faculdade. Até muita gente pergunta, pô, como que eu estudo para ser diretor de arte? Não tem muito, é mais você vai migrando para esse lado se você tem um perfil, né? Depois que você já está na indústria, na empresa. Faz sentido o lance do perfil que você está falando aí. Mas se a pessoa que trabalha com isso aí é introspectiva, etc., é melhor ela focar em ser foda pra caralho. Deixa a vida te levar, faz o teu. Se você for muito bom, você vai brilhar. Né? Caralho. E tem carreira, né, dentro do estúdio. O lance quando a pessoa entra no estúdio tem career paths, tem carreira de planejamento de carreira, que você senta com um profissional e ele vai te falar, pô, para onde você quer ir, e ele vai te direcionando para você crescer, né? O salário, o pico de salário, que no Brasil existe muito isso, pelo menos eu vejo, né? Onde a pessoa quer para uma parte de direção, a pessoa quer ser chefe porque quer ganha ganhar mais. Uhum. Aqui tem um projeto de carreira onde a pessoa vai para um artista principal, por exemplo, que é o que eu era antes. Eu poderia ficar como artista principal, fazendo arte, fazendo tudo que eu faço, sem a parte de direção, e o salário, né, o pico do salário é o mesmo. Então tem uma carreira para artista, para a pessoa não precisar, né, ser infeliz e ir para uma carreira que ele não quer, às vezes, mais por causa financeira. Né? Isso é muito foda, isso daí é uma visão diferente de como fazer a coisa funcionar. Porque aí você mantém o teu artista, que é um artista foda, que quer continuar sendo um artista, porra, querendo continuar a ser um artista, né? Sem necessidade de ter que ir pra alguma outra função que ele nem se sente confortável só pra ganhar mais. Isso aí faz todo sentido, bem legal. Você, Igão? Tá, o Lubster. Luiz Bitter. Lubster, nossa. Mandou 300 bits. Salve, Rafael. Sou artista iniciante. Se você começasse hoje, qual seria a sua dica? Obrigado por me inspirar em momentos difíceis e salve pro Monark Igor. A minha dica principal, acho que não ter pressa. Né? Acho que muita gente entra nessa área pelo fato de você conseguir trabalhar muito rápido e você quer ganhar e quer fazer trabalho. Pô, acho que você tem que lidar com uma carreira qualquer. Você vai entrar numa faculdade, tem daí 2 a 4 anos para você aprender a ferramenta. Se você tem essa possibilidade de realmente estudar e parar por aí por uns 2 anos, é você usar isso da melhor forma possível, e tentar explorar um pouco fora do país também, né? Tem muito curso fora. Eu sei que o inglês às vezes é uma dificuldade, mas você tem que aprender inglês se você quer trabalhar com isso. E você tem que meio que ir buscando outros cursos de fora mesmo e se especializando o máximo que você puder nesse tempo curto, né? Uma dica é você não tentar entrar num mercado muito rápido ou ir procurar um emprego muito rápido, que aí você acaba dando um burnout mesmo, né? De você não querer mais fazer isso, porque é um trabalho puxado e se você não tá preparado, você vai acabar não curtindo, cara. Então não é só a arte em si, tem muita coisa técnica. Tem a questão da psicologia humana também no negócio, né? A vida humana, né? Saber que você é um ser humano, não dá pra você só querer o que você quer e esquecer que, porra, calma lá, né? Tem todos os outros fatores ali. Ô, Rafa, esse momento de transição de plataforma, de geração de videogame, isso influencia de alguma forma no teu trabalho ou no trabalho de quem tá aqui procurando ou aprendendo alguma coisa? Ou não? Ou foda-se, é só continuar usando as mesmas ferramentas e tal? Não, é um estresse do caralho. Pra ser bem sincero, cara. Mas é porque muda a ferramenta que usa? Putz, eu não sei até que ponto eu consigo falar. Eu vou falar até da geração passada, não muito dessa, né? Mas
você tem, por exemplo, os estúdios têm um acesso a essa tecnologia muito antes, né? Da galera saber, lógico que precisa ter para você precisar desenvolver algo para sair junto com a plataforma. Sim. Então, é um lance que você não sabe se você vai fazer jogo para a plataforma anterior ou se você vai fazer para a próxima, é as duas. Então se você vai fazer para a próxima, tem um lance de, pô, aqui que a gente vai ter que investir aonde para poder usar tal coisa e realmente mostrar que é next gen e tal. Então é muita dependência e um investimento muito alto em coisas que às vezes não dão certo. Então você vai contratar um cara que é especialista em sombra, tá ligado? Um negócio meio bem nada a ver, assim. Então, você contrata esse cara, pô, aí sei lá, 500 pau pra trazer o cara não sei da onde. E aí o cara entra e investe 6 meses numa ferramenta que vai fazer a sombra ficar melhor. Eu acho que eu tô fazendo bem generalizando aqui, né? Tá. Uhum. E aí, às vezes, nem é tão importante, porque às vezes a plataforma não tem suporte pro que a gente tá fazendo. Então é uma conversa com a galera que tá trabalhando com a plataforma. Às vezes eles falam, pô, a neve é uma coisa que a gente vai conseguir puxar nessa plataforma. Então aí tem uma conversa, aí você põe o cara para trabalhar 6 meses nisso, aí não dá certo. Pô, você perdeu 6 meses, né? E uma grana. Conseguir usar aí. E aí, pô, aí você vai, pô, a gente tá fazendo isso para a próxima plataforma. E essa plataforma? O que a gente vai fazer? Então é um esquema que envolve muita gente e é bem estressante, cara. Então, às vezes você não tem que se preocupar tanto e é mais o produto final em si que vai falar por si próprio, né? Às vezes o jogo tem que ser foda e vamos fazer um jogo foda. Certeza. E você, sou eu? Vai você. Eu li a última. Ryan. Beleza. O Ryan Dragnell mandou 300 bits e falou: você teve contato com o Shuhei Yoshida? Ele é tão gente boa pessoalmente quanto na internet? Valeu. Cara, o Shu é o cara mais simpático que eu já conheci dentro da... Quer dizer, o Sean também era bem... O Sean Layden, que era o cabeça, não é mais, né? Ele era muito simpático, mas o Shu é o cara, pô, simpatia em pessoa, cara. Sempre que ele vem... Esses caras vêm no estúdio pra ver o jogo a cada 3 meses, mais ou menos. Entendi. E a gente acaba... Como eu acabo apresentando muita coisa quando eles vêm, acaba criando uma amizade além por fora do trabalho em si. Então, ele é muito, muito, muito gente boa, cara. Interessante. O Bona War mandou 300 bits. Temos brasileiros nos top 3 estúdios da Sony, trampando com Character, Naughty Dog, Guerrilla e Santa Mônica. É mesmo, cara? Tô por fora. Também Tem tô por brasileiro fora. em todo canto, pô. Caralho. Cara, vamos pegar... A gente, Igor, a gente tem que ficar muito rico, contratar todos esses caras, trazer pro Brasil e fazer o melhor jogo do mundo brasileiro, só os brasileiros que aprenderam lá fora. Caralho, trazer o Rafa vai ser caro. Então, por isso que a gente tem que ficar muito rico. Pô, vocês podem. Você trabalha daí pra gente, pode ser também. Não, a gente vai ficar bilionário e vai fazer... tá ligado? É você que fala, na verdade. Gustavo? O Gustavo Ruzzi mandou 300 bits e falou: salve família, sou muito fã do Rafael. Gosto pra caralho do God of War, mas não tenho condições de comprar um PlayStation 4 até hoje. Tô me esquivando de... Até hoje eu tô me esquivando de spoiler de God of War. Caralho, esse cara é praticamente o Neo, né, cara? Valeu, Gustavão. O Renato Cavaleira mandou 300 bits. Igão, vamos fazer acontecer aquele lance do Clube da Luta ou não tá afim? Rafael, você entende o quanto o Brasil se orgulha do que tu faz? Caralho. Tô pressão. Eu sinto um orgulho, cara. Eu tô tentando representar o melhor possível aí. Então, se tudo der certo aí, daqui uns anos... Daqui a pouco você consegue, né, cara? Um jogo do ano não é suficiente. Rafa, é isso, cara. Muito obrigado pela moral, obrigado pelo papo, de verdade. Cara, foi muito foda, esclareceu um monte de coisa. A gente conversou aqui, tirou várias dúvidas. E a gente conversou sobre coisas além também, isso foi muito foda. Sim. Quando tu vier pra São Paulo, cara, dá o papo aí pra gente fazer um presencial aqui. Aí a gente te oferece CBD.
Eu levo pra vocês. Você me oferece a original aí, que eu tô com saudade. Boa, demorou. Combinado. Valeu, Rafa. mano. Obrigado pelo papo. Você aí do chat, muito obrigado pela moral por ficar aqui com a gente até agora também. Tô ligado que teve uns subs aí, não teve, Jean? Teve uns subs tem. aí. Obrigado pelos beats também. Obrigado, Zitlag, por patrocinar a gente e também a Twitch. Não se esqueça que depois dessa live vai ter a live 24 horas que vai rolar aqui neste mesmo canal pra você acompanhar esta mesma conversa, só que reprise, que vai acontecer. E manda o sub aí, valeu, obrigado. E vai conferir as redes do Grassetti. É isso, e eu vou fazer todo esse preparo da live 24 horas, rerun, o áudio, tudo numa live que vai começar daqui 15 minutos assim que acabar essa aqui. Demorou? Beijo. Exclamação, Janzão. Valeu.